Epístola aos Romanos, geralmente referida apenas como Romanos, é o sexto livro do Novo Testamento. Os estudiosos da Bíblia concordam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A Epístola aos Romanos é a carta mais longa escrita pelo apóstolo Paulo, além de ser considerada por muitos como a mais grandiosa. Ela contém a mais completa explicação de Paulo sobre a doutrina e justificação pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei de Moisés. Essa epístola contém a explicação mais completa da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Em vez das práticas da lei de Moisés, ela contém muitos ensinamentos sobre as doutrinas de salvação e a aplicação prática dessas doutrinas na vida diária. Este livro segue o propósito de todas as epístolas de Paulo às igrejas, ou seja, proclamar a glória de Jesus Cristo. Esta carta aos Romanos foi escrita de Corinto um pouco antes de ele viajar para Jerusalém e entregar as ofertas que estavam destinadas aos necessitados de lá. A carta aos Romanos, natural de Roma, tinha como objetivo apresentar Paulo e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma, tendo como autor Paulo. A carta provavelmente foi escrita no ano 57 depois de Cristo, em Corinto, quando Paulo preparava sua visita a Jerusalém. Romanos. Primeira e segunda carta aos Coríntios. Em Coríntios, na primeira carta, aprendemos que o apóstolo Paulo ensinou os membros da igreja naquela cidade a promoverem a união e a aprenderem a respeito das coisas de Deus, assim como o Pai do corpo físico como templo do Espírito Santo, a natureza dos dons espirituais, a importância de se tornar o sacramento dignamente. É possível que 1 Coríntios tenha sido a segunda carta que Paulo teria escrito aos cristãos em Corinto. Sabe-se que o apóstolo escreveu um total de 4 epístolas, das quais 2 encontram-se perdidas na atualidade. Paulo escreveu as epístolas para a comunidade de Corinto, que visitara pregando e ensinando as máximas cristãs. Já o texto da 2 Coríntios revela os vários propósitos pelos quais a epístola foi escrita, a fim de fortalecer e expressar gratidão aos membros da igreja que haviam recebido bem sua carta anterior, a fim de alertá-los sobre os falsos mestres que corrompiam as puras doutrinas de Cristo. Paulo é arrebatado ao terceiro céu, o Senhor dá fraqueza aos homens para que eles possam triunfar sobre elas. Paulo manifesta os sinais de um apóstolo em verdade. Não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O apóstolo Paulo procurou ajudar os membros coríntios a verem o contexto mais amplo das suas tribulações. Ao estudar esse capítulo, pense em como você pode aplicar o que Paulo ensinou aos membros sobre as suas tribulações. Ocorreu que a igreja de Corinto estava com divisões. A igreja estava dividida em diversos grupos, onde alguns toleravam imoralidade sexual, outros apresentavam indício de orgulho e ainda um conflito acerca dos dons do Espírito Santo que estavam sendo utilizados de forma equivocada. Os coríntios eram maloqueiros e sofredores da Grécia Antiga, graças a Zeus. Mas isso só ocorreu a partir do cerco romano à cidade de Corinto em 146 a.C. Antes disso, eram prósperos, rivalizaram com Atenas e Esparta. É uma carta de aconselhamento na ocasião em que Paulo encontrava-se
Em Éfeso, ele ouviu falar dos problemas da congregação cristã da cidade de Corinto através de um membro da igreja coríntia chamada Cloé, e por isso passava várias instruções sobre diversos assuntos através de epístolas, ou bem dizer cartas, 1ª e 2ª Coríntios.